Chamo Patrícia Elidiane, somos do grupo 2 e o nosso tema vai ser o surdo. Nesse capítulo nós temos muitos questionamentos, né? Para que possamos refletir e buscar conhecer melhor a vida do surdo. Um dos questionamentos é como devemos nos referir a eles, certo? Surdo, surdo-mudo ou deficiente? Surdo. Porque o surdo-mudo é incorreto, não é isso? E deficiente auditivo chega a soar com preconceito. E nós mesmos sabemos que antigamente eles já sofriam, até hoje, né? Claro, só que evoluiu um pouco, graças a Deus. Mas antigamente tinha muito preconceito, até mesmo na forma como se referiam a eles. Como pessoas excepcionais, como inválidos, incapazes, defeituosos, pessoa com deficiência, portador de deficiência e agora, por último, pessoa com deficiência. E ainda é muito usado, mas que para eles surdo, eles não gostam, né? Não acham correto, porque eles preferem ser chamados pela deficiência que eles possuem. Se eu sou surdo e pronto. Não sou uma pessoa com deficiência. Não sou uma portador de necessidade especial. Quem não tem uma necessidade especial? Então, nenhuma desses termos que eram usados antigamente não era legal. E até a de hoje, para pessoas com deficiência. Mas mesmo assim, ainda se usam muito. Que foi até inventado, como na apostila mesmo fala, um professor surdo, que foi criado pelos médicos, né? Essa expressão. Então, o surdo, ele gosta de ser chamado surdo e ponto. É a deficiência que ele possui. Ele não pode debilitar as outras qualidades que ele tem. Se nós vamos falar que ele não é deficiente, portador de deficiência, necessidade especial. E as outras qualidades que ele possui? Então, ele gosta de ser tratado pela sua necessidade, pela sua deficiência, que é surdo e ponto. Tá? Boa noite a todos, gente. Meu nome é Sara Regina e vou aqui dar continuidade no nosso trabalho do capítulo 2. O meu tópico é: o intérprete é a voz do surdo? Já começa com essa pergunta. Essa pergunta que me deixou bastante pensativa, porque aqui no texto que deixa bem claro é que o intérprete ele é o responsável ali para fazer essa interação entre o surdo e o ouvinte. Isso ficou claro, que ele está ali como papel de mediador, né? Ele vai fazer essa mediação aí para estar fazendo essa comunicação entre os dois. Aqui outra coisa que tem aqui no texto é que fala sobre uma lei que já foi aprovada em 24 de abril de 2002. Afirma que o surdo precisa de intérprete em qualquer espaço público. Então, como eu disse que o intérprete tem esse papel de mediador, é ele que vai aí passar as informações para o surdo. Se ele estiver em um evento em que não haja o intérprete, não vai ter como ter aí essa comunicação. Essa comunicação aí vai ser bloqueada, porque não vai ter como o surdo entender. Por isso que tem o papel do intérprete, que é através da língua de sinais que acontece isso. E aqui, voltando lá para a pergunta inicial, o intérprete é a voz do surdo? Aqui no texto deixa claro que essa frase soa como que o surdo ele não tem voz, como que outras pessoas pensam e fazem qualquer coisa por ele. E não, aqui diz que não é verdade, que o surdo tem a sua voz. Então, de uma maneira bem clara e sucinta, eu deixar a resposta para vocês, para não tomar o tempo dos colegas. Boa noite, pessoal. Eu sou Gabriela Tibira e nós ficamos com o tópico do tema do surdo, e a pergunta do tópico é: o surdo vive em silêncio absoluto? O que vocês acham do grupo 2? Grupo 1, aliás. Desculpa, perdão. Vocês acham que o surdo vive um silêncio absoluto? Não. Por quê? Tem que ser rápido, Porque ele ouve através da vibração, ele pode sentir o som, né? As sensações, as emoções. Exatamente. Como nós vivemos numa sociedade de ouvintes,
muitos têm o pensamento retrocesso ou porque eles não têm conhecimento suficiente sobre a questão do surdo. Então, o surdo, ele não vive totalmente no silêncio, porque, igual a nossa colega falou, ele não precisa ser ouvinte para ele estar ouvindo ou entendendo as expressões que o próximo, outra pessoa, outro indivíduo está fazendo. No caso é que ele ouve conforme o contexto em que ele está inserido. No caso, pode ser através de objetos ou pessoas, porque os movimentos, que a escola vai falar sobre os movimentos, que são danças, risos, expressões faciais e expressões corporais. E a partir desse momento ele já começa a se comunicar e ouvir. E o surdo, o som não tem um significado inerente. Ele pode ter uma, lá na portilha fala, merida, que é uma imensa interpretação dentro do nosso próprio cotidiano. E assim é a leitura do surdo. Agora, a próxima é o Pablo, mas não vou participar. Laiane. Aqui tem um textinho, né, que fala sobre uma sonda que foi para o exterior. E aí, chegando lá, ela se depara com algum surdo numa roda de conversa. Ela começou a conversar com os surdos e eles começaram a perguntar, né, como era, que era a cultura do Brasil, como era a dança. E aí ela começou a falar e ela não tocou no assunto do carnaval, né, que o carnaval é muito citado aqui no Brasil. O carnaval é do Brasil. E aí ela ficou meio que assustada. Meu Deus, como eu fico responder, não é? Aí eles começaram a perguntar como era que dançava. E ela disse, meu Deus, mas como é que eu vou dançar se eu não escuto? Aí eles foram explicar para ela, né, como era que ela fazia para dançar. Eles podem não ouvir, mas eles sentem o batuque, a vibração. E assim, ó, o pai do meu primeiro filho, ele é surdo. Gente, ele dança melhor do que eu, que sou ouvinte. E olha que ele não escuta. E aí não é assim, eles dançam através da vibração, do que eles sentem, entendeu? E aí ele foi lá e começou a ensinar ela como era que dançava, como era que sentia, coisa que ela não sabia, né? E é isso, gente. O surdo, ele pode fazer coisas melhores, até melhores que a gente que somos ouvintes. Verdade. Aí o surdo vive no silêncio absoluto. Eu vou só resumir o que a escola vai falar. Não, né? Como ela falou, ele tem vibração, ele sente a vibração. E eu até fiquei pensando, imaginando. Eu fiz essa pergunta à minha mãe, ela disse que sim. Eu falei, mas por quê? Porque não escuta. Mas aí eu fiquei pensando, nós, né, que somos ouvintes, quando 3 pessoas estão falando ao mesmo tempo, né? A gente fica sem saber quem ouvir. Eles também são do mesmo jeito. Com as línguas de sinais, vai fazendo com as mãos, mas já pensou 5 pessoas fazendo ao mesmo tempo? Ali é o barulho que ele sente, né? Então, com certeza, eles não vivem num silêncio absoluto. A dança também, como ela explicou, né? Se ele está inserido na sociedade, ele vê a pessoa dançando, um reggae, ele sabe que o nome é reggae, então ele vai associar, né, aquele tipo de movimento com a dança. Por isso, ele não vive no silêncio absoluto. Próximo. Tudo precisa ser organizado. O estudo precisa ser oralizado para ser integrado. Boa noite. Eu vou chamar o Paulo Geraldo. Dando continuidade ao assunto, eu vou começar fazendo uma pergunta. O surdo precisa ser oralizado para se entregar à sociedade ouvinte? Não. O surdo não precisa ser oralizado para se entregar à sociedade ouvinte. Porque o uso da linguagem de sinais não atrapalha em momento algum. Porém, o uso da linguagem de sinais não atrapalha de modo algum a aprendizagem de linguagem oral ou da modalidade escrita ao falar.
A oralização deixou marcas profundas na vida da maioria dos surdos. Pode-se dizer que a busca desenfreada pela recuperação da audição e promoção do desenvolvimento da fala localizada pelo surdo são objetos que traduzem os vários sentimentos, como desejo, dor, privação, aprovação, opressão e discriminação. Pelo que eu entendi, o surdo ele sofreu e ainda sofre muito. O surdo ele sofre muito preconceito na sociedade, né? É porque hoje já tem muita coisa moderna, já tem um curso que propõe que o surdo se desenvolva, né? Mas ele já sofre muito com isso. Hoje em dia o pessoal vê o surdo como se fosse um doido, como se fosse uma pessoa que não enxerga. Além de ser surdo, eles acham que o surdo não enxerga. É igual, eu tenho uma vizinha que ela é surda, mas ela é surda, ela é muda mais ou menos, mas ela fala. E ela é super inteligente, muito inteligente mesmo. Ela dá aula de Libras, ela dirige, ela já tem um aparelho de audição. E acontece. Então é isso. Boa noite. Eu me chamo Vanessa. E baseado nesse texto, né, eu trouxe um texto aqui, que é sobre dois exemplos. Na mesma família, né, eles eram dois irmãos surdos, né. No texto fala como a Paula, e eu vou botar o nome dele como Paulo. Paulo e Paula, eles eram surdos, né? Porém, a experiência deles vividas foram totalmente diferentes. Paulo era o irmão mais velho. Ele foi criado na base da oralização, onde ele era muito discriminado. O povo, no tempo que ele foi criado, né? O povo não considerava a língua de sinais como uma língua. Ele era totalmente negado, porque o povo considerava a língua uma língua perversa e inadequada. Né? Com isso, os pais deles também não aceitavam. No decorrer do tempo, a Paula nasceu. Paula nasceu também com surdez. Só que eu vou falar de tempos modernos, né? Os pais dela já o respeitavam a língua de sinais e já tinham escolas que já ensinavam a Libra. Só que Paula também queria muito, ela tinha muita curiosidade na base da oralização, né? Mas Paulo não queria aquilo para ela. Aí eu pergunto para vocês, por que Paulo não queria aquilo para ela? Foi? Isso mesmo. Ele, na cabeça dele, ele queria proteger ela por tudo que ele já tinha vivido. Discriminar, não poderia sinalizar, porque o povo pensava que era tipo, botei aqui, né? Era tipo banido, era uma língua banida, proibida, né? No tempo dele. E hoje, os dois são fluentes em Libras, mesmo nascendo em tempos diferentes, mas os dois são influentes na Libra e minha amiga vai dar continuidade. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Raimara Lima. Vou continuar aqui. Vamos lá, né? Surdo que oraliza não é surdo de verdade. Uma pergunta. É surdo de verdade. Aí é surdo que é surdo, ele defende
o uso da língua de sinais. Então, quer dizer que ele defende tanto o que oraliza como a língua de sinais. O negócio também. Aí. Não vou conseguir. Pode passar. Leia, mulher. Leia, papai. Vamos próximo. Próximo é o surdo tem uma identidade e tem uma cultura. Que vai explicar a parte dela. Não sei isso. Aquela parte dela. Alguém do grupo dela? Do grupo dela. Recapitulando, alguém falar a parte que ela iria falar, por favor. Pode ler. Pode até ler. Ela pode ler, porque ela não leu o material, ela pode ler. É porque na verdade ela esqueceu o caderno para fazer a anotação dela. Então ela leu o que está na mão dela. Pode ser. Ele quer que você leia. Vem do mesmo tema dela. Não. Só lê, vai ler. Lê e alguém explica. Pode ler, vai. Surdo que é surdo, ele defende e só usa a língua de sinais. Mas parece que além de uma questão muito forte, normalmente compreensível, dado como que isso foi este momento de transição. Não tá, você me desculpa. Por favor. Alguém pega um copo d'água para ela aí, por favor. Tá fazendo Francis, pega um copo d'água para ela, por favor. Alguém pode ler o material dela? Eu vou ler aqui a parte. Ok. É recorrente ouvir discursos mais extremistas, entretanto, que o surdo oralizado não é o surdo de verdade. Surdo que é surdo defende só a língua de sinais. Parece que, além de uma questão muito forte e naturalmente compreensível, dado que este é um momento de transição, há também implicações, né? Tanto que um discurso de contrariação, também disseminador de preconceitos, ou seja, um tipo de preconceito avessas, né? Como o de uma visão essencialista em prol de um purismo linguístico e uma cultura surda. A rejeição da oralização a todo custo por surdos mais politizados e militantes é mais ainda uma discussão político-ideológica e definitivamente pertinente e importante para a visibilização da língua. Contudo, assumo, com a pedagogia surda de Berlim, 2004, que não se trata de ser surdo que oraliza ou não, mas de ser surdo em sua língua e linguagem própria. Nesse caso, ele pode optar por uma utilização ou não da língua portuguesa para promover o intercâmbio cultural. Se respeitarmos a língua de sinais e o direito do surdo a ser educado em sinais, devemos também respeitar o direito daqueles surdos que optam por também falar, oralizar a língua portuguesa. O perigo está quando certas decisões são impostas e as imposições e opressões sabemos que vêm de todos os quadrantes. Vocês entenderam muito claro que Sim. Eu me chamo Daiane Brito, esse é o Wagner, aqui é o Guilherme, né? E sobre a questão do surdo, ele tem uma cultura e uma identidade própria, né? Tem. Sim. Né? Para compreendermos melhor sobre a cultura e a identidade surda, vocês entendem que nós possuímos uma cultura, né? Porque nós temos as nossas especificações, nós temos as nossas características, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar. Por exemplo, aqui no Brasil, nossa cultura maranhense é diferente da cultura paulista, é diferente da cultura paraense, eles têm um modo de pensar, eles têm um modo de falar, embora que falamos a mesma língua, mas sempre há algumas alterações, né? Do mesmo jeito que acontece com a cultura surda, né? E houve-se a necessidade de uma unificação da cultura surda, né? Porque a autora ela fala sobre a pluralicidade, né? Porque a cultura surda
ela não foi oriunda apenas dos surdos, né? Ela foi imposta dos ouvintes, né? Foram os ouvintes, primeiro, que disse que eram os dominantes e explicaram como é que funcionava a cultura, que ditou toda a pedagogia do surdo, né? E aí, diante de muitas lutas, diante de muitos desafios, né, que aconteceram, um exemplo em 1980, que foi no Congresso de Milão, onde a língua de sinais foi proibida, né, aí surgiu, né, os surdos se reuniram, fizeram uma comunidade e lutaram em prol, né, da sua língua. Então, eles possuíam o mesmo objetivo, as mesmas características, né, a mesma identidade e lutaram para que essa língua ela fosse viva, né, tanto que nós estamos aqui hoje estudando graças a eles que lutaram, né, que vivenciaram, porque isso é uma conquista gradativa, né, a gente tá percebendo que a Libras ela tá adentrando, ela já adentrou no âmbito escolar por meio das leis, né, tanto que nas universidades, nos ensinos superiores é obrigatório a disciplina de Libras e ela está também adentrando nas escolas municipais, nas estaduais, nas grades curriculares. Até um processo que ainda está em trâmite, né? Mas nós vemos que há necessidade sim, de um intérprete, de uma pessoa que saiba, que entenda a língua de sinais, porque é uma cultura que a gente tem, eles não têm que se adequar a nós temos que se adequar a eles. Então, foi diante dessa cultura, dessa luta, dessa disseminação da língua, né, que se formou uma cultura surda, né, que formou uma identidade, porque eles têm uma identidade própria, eles têm uma característica construída diante, como eu falei, de lutas, né, mas o próprio texto, ele vem com outras controvérsias, né, que o nosso amigo Wagner ele vai explicar o que a autora explica melhor a respeito disso. Além do que ela falou também sobre essa questão do surdo de uma cultura própria, aqui no texto apresenta uma discussão perante a afirmação do surdo de uma identidade de uma cultura própria. E apresenta que tem outra face que ela é significativa. Mas por quê? Porque cultura própria sugere a ideia de um grupo que precisa se distinguir da maioria ouvinte para marcar sua visibilidade. E a única forma de coesão é criada a partir de uma pseudo-uniformidade coletiva. Porém, o sociólogo francês Marco, ele falou que as minorias, os oprimidos e excluídos utilizam de táticas, ou seja, para sobreviverem culturalmente. Ou seja, funciona como uma sobrevivência cultural entre os excluídos e desprovidos, portanto, de poder e voz, a valorização e o reconhecimento cultural, já que é a coesão, a uniformidade que dá ao grupo visibilidade. A cultura surda é uma cultura que ela é distinta, que se desenvolve entre pessoas surdas e aquelas que compartilham sua língua de sinais. Esta cultura possui características únicas e elementos compartilhados, incluindo a língua de sinais, né, que é a comunicação principal dos surdos. Ela é uma língua visual e gestual, com gramática e vocabulários próprios, completamente diferente das línguas faladas, que valoriza a comunicação visual. Outra coisa também é a arte e a expressão. A cultura surda ela tem uma rica tradição artística, incluindo o teatro, a literatura, a poesia visual e outras formas de expressão artística que também todas são visuais. História e luta pelos direitos. A cultura surda tem uma história de luta pelos seus direitos, incluindo a luta pelo reconhecimento da língua de sinais e acesso aos serviços de intérpretes, eventos e organizações surdas. A cultura surda é apoiada por uma variedade de organizações e eventos, como clubes surdos, festivais de língua de sinais e conferências que promovem a comunidade surda e seus interesses. A cultura surda também rejeita a ideia de que a surdez é uma deficiência que precisa ser corrigida. Não, agora já 6 é Boa noite, sou o Wagner. Estamos falando desse tema do surdo, né? Todos os tópicos anteriores que foram falados aqui trazem um pouquinho do que é a vida do surdo, né? E, especificamente, esse nós estamos estudando a identidade do surdo. A Daiane já contou, por exemplo, a parte inicial em relação ao que é a
identidade, né, da pessoa surda, né, e que deixou bem claro esse texto para nós, não sei se vocês estudaram esse texto também, sobre o posicionamento desta autora. Ela traz uma discussão dentro desse texto que ela tem aqui sobre a definição. O surdo tem uma identidade, uma cultura própria. Então, houve uma afirmação de que teve, que tem, é uma definição. Ou seja, essa definição, segundo o texto da autora, não foi uma definição criada nem tomada pelo grupo ou pela representatividade dos surdos. Segundo ela, a pedagogia que foi aplicada para os surdos, para a linguagem, cultura surda, não atende às suas necessidades. Ela faz uma série de discussões dentro do seu texto, trazendo ênfase naquilo que foi colocado como coletividade, para trazer algumas palavras que ela coloca que eu achei interessante, por exemplo, esse texto que ela coloca assim: séculos atrás éramos como caixa de lápis, não seres humanos. Expressão forte essa, né? Não como seres humanos. Por quê? Porque o contexto histórico de tudo que aconteceu com os surdos naquela época, até chegar a essas conquistas, ainda aqui no pensamento dela, um tanto que raquítico, né? Um tanto que um pouco ainda não atende às necessidades pedagógicas e também sociais, políticas, filosóficas, inclusive até religiosas. Segundo ela, não atende a essas necessidades. Então, ela traz sugestões aqui no texto de que a pedagogia precisa lembrar, de que não deve ser predominante apenas a pedagogia dos ouvintes, porque os ouvintes não estão na pele, segundo o texto que ela aplica aqui, não estão na pele do surdo, quem sofre os problemas, quem sofre as dificuldades. Eu quero passar agora para o voluntário para finalizar o que eu queria. Sim, é como nós estávamos debatendo, né, explica muito bem sobre a questão que a autora ela faz uma crítica. Eles têm uma cultura própria, porém tem uma diversidade de culturas, porque não surge somente a partir dos surdos, surge a partir também dos ouvintes, né? Então, há sim essa necessidade de uma pedagogia voltada, que seja elaborada do surdo, né? Porque nós estudamos vários livros, vários conteúdos, mas foram escritos por ouvintes. Vocês já leram algum livro, né? Algum artigo que foi escrito, que foi contado experiências do próprio ouvinte, desde tempos antigos atuais? É muito raro isso. Todas as histórias, todas as vivências, todas as experiências, né, histórica, cultural, foi escrito por os ouvintes diante da percepção que eles tinham das pessoas surdas, né? Então, eles sentem essa necessidade, né, deles terem sua própria pedagogia, deles terem uma definição única, tanto de cultura quanto de identidade. Sem preferência. Obrigada. Exatamente. Só para finalizar aqui essa parte, vejamos, pode ser observado que ela deixa bem claro que há diversidade de culturas e de identidade, do negro, do índio, de outros povos. Então, assim, ela deixa bem claro que no meio de cada grupo desse, existem pessoas surdas, mas que não têm uma mesma cultura, uma mesma identidade. Agora, o surdo não fala porque não ouve. Boa noite, eu me chamo Maria José. Eu não falo meu nome, é porque eu não gosto do Zé, professor. Pega falta. Eu não gosto do meu nome, eu falo. Eu não sabe o pai da mãe de Jesus. Pois é, mas eu gosto. Então, para dar continuidade na aula dos colegas aqui, o que eu quero dizer para vocês, eu sou mãe de surda, muito inteligente minha filha, eu amo ela. Para quem não sabe, eu sou mãe de surda. Então, eu sei o que é que sofre o surdo. Eu sei. Ela sofre e eu sofro junto com ela os preconceitos, porque não é de antigamente, é de agora. Os ouvintes, eles têm muito preconceito, tanto na sociedade como na família. Às vezes, quando eu vou em algum lugar que não tenha fila, assim, alguma coisa, eu coloco ela para ir, para ela ser atendida, e fico olhando, fico de olho. Passa um, ela pode ser a segunda, passa um, passa outro, eles não dão nem atenção. Aí aquilo ali já está me atenção,
imitando. Aí quando eu chego lá, eu digo, olha, ela é igual a vocês. Lá em casa mesmo, ela é mais inteligente do que qualquer um lá em casa. Ela mexe em tudo. No computador tem coisa que tem, que eu não sei nem entrar. Quando é pra mim fazer alguma coisa, ela entra. Então, eu vou falar sobre o surdo não fala porque não ouve. Uma pergunta para vocês. Não. Isso é o mito. O surdo, ele fala e ele ouve. Ele fala com os olhos. Não, ele fala com as mãos e ouve com os olhos. No caso, se você estiver conversando bem, que ele fica de olho em você para saber do que você está falando. A minha lá em casa é muito curiosa. Ela faz desse jeito. Não é quando a gente está falando, ela fica. E já fica perguntando o que é. Aí, então, na verdade, o surdo tem sua própria língua. O surdo, sua própria língua também, estou nervosa. O surdo tem a sua própria língua e vimos também que ela foi recebida, relegada recebida através do reconhecimento de língua em 1960. Na década de 1960. E também, nesse período, curiosamente, pode-se constatar restrições e algumas linguagens. Agora com ela, porque foi esse tema. Boa noite. Boa noite. Daniela Oliveira, dando continuidade aqui com a ação que a senhora começou. A segunda leitura indicada na afirmativa acima diz respeito à relação que se estabelece com a fala, agora no sentido vocal e audição. Os surdos que têm perda auditiva profunda podem produzir fala inteligível. Basta estarem com seu aparato vocal intacto. Ou seja, alguns surdos que falam são surdos que são oralizados. O surdo tem, no caso, se ele estiver com os aparelhos, fonador, pulmão, essas coisas, em perfeitas condições, em perfeito estado, então ele pode ser um surdo oralizador, digamos assim. E tem também os que fazem os surdos que se desenvolverem, aqueles que fazem o acompanhamento com fonoaudiólogo, ou às vezes até alguém da família que tem algum conhecimento, né, que possa estar dando uma mãozinha, uma ajudinha para que ele possa desenvolver a sua oralidade. Eu gostaria só de dizer para a Maria José, que eu tenho duas Maria José. Minha mãe é Maria José e meu irmão é José Maria. Eu me sinto mulher privilegiada. O surdo tem dificuldade de escrever porque não sabe falar a língua oral. Boa noite. Boa noite. Me chamo Valéria e nós vamos falar sobre o tema. O surdo tem dificuldade de escrever porque não sabe falar a língua oral. Verdade? Não. Essa é uma crença, né? E é uma crença prejudicial. Uma crença muito prejudicial que levanta várias questões a serem pensadas, né? A serem discutidas. E a primeira delas passa pela questão do ensino. Por quê? A escrita ela é uma habilidade cognitiva, ou seja, é um processo de construção de conhecimento. E esse processo vai demandar esforço, quer seja de surdos, de ouvintes, de homens e mulheres, não interessa. Então, esse processo ele é desenvolvido através de uma construção de uma informação formal, né, de ensino. Entretanto, o fato da escrita ter uma relação fônica, ou seja, uma relação do som com a linguagem oral, isso pode acarretar um desafio para o surdo, né? Pode surgir um desafio para o surdo. Porque ele não tem essa familiaridade com esses sons, com essa acústica. Mas aí você pode pensar, será que o surdo ele
pode aprender o português escrito? Sim ou não? Sim, pode. Sim, pode aprender o português escrito, sim. Né? Através do conhecimento que ela teve e tem, né? Com a sua primeira língua, que é a língua de Libras. Outro aspecto é o aspecto emocional, além desse aspecto, esse é um aspecto emocional. Eu já vimos aqui todo o processo, já conhecemos um pouquinho aí da história do surdo, do sofrimento, né, do surdo, na sua história de vida. Na antiguidade, alguns povos consideravam os surdos seres incompetentes, né, que não tinham capacidade de raciocinar, e aí dessa forma eles não tinham direito de nada, né, não eram capazes de nada. Eram seres totalmente ignorados. Mas aí, a partir alguns surdos eram lançados na rua, né, abandonados, e esses surdos serviam de objetos de experiência. Né, eram colocados sangue surdo nos seus ouvidos, seus crânios eram perfurados, seus tímpanos eram perfurados, e assim eles adquiriam infecção generalizada e acabavam morrendo. Mas no início do século XVI, foi assim, começando a se pensar, né, admitir que o surdo podia sim aprender de uma forma pedagógica, né, que não precisasse desse tipo de intervenção, mas isso tudo mascarado, porque o objetivo principal mesmo era impor a língua falada do surdo, era a fina coisa fazer com que o surdo falasse, na verdade. Me chamou muita atenção aqui na apostila essa questão aqui de que ele diz assim: sabe-se que os alunos ou ouvintes também têm algumas memórias negativas às aulas de português. E realmente, quem não tem uma memória negativa de aula de português? Daquela palmatória, para você aprender ali a português não, a ser alfabetizado, eu tenho essa memória, né? E os surdos, né? Como sofreram, como foram marginalizados, oprimidos, né? Então, essa imposição do português, do ensino do surdo, né? Ela passa por várias vertentes, mas a principal delas é a negação da língua de sinais na alfabetização do surdo. Como eu falei, na verdade, boa noite, me chamo Jardim. Boa noite, Jardim. Falou tudo, né? Eu acredito assim que uma das dificuldades é só um pouco, né? O acesso também, a oportunidade, não se trata da pergunta, né? O surdo tem dificuldade de escrever porque não sabe falar língua oral, mas questão disso, né, da acessibilidade, que não tem como ir para a escola, né, a inclusão mesmo. É isso. O uso da língua de sinais atrapalha a aprendizagem da língua oral. Boa noite, eu me chamo Andressa. O uso da língua de sinais, ela vai atrapalhar o processo de aprendizagem da língua oral? O que vocês acham? Não. Por quê? Porque um complementa o outro. Um pode complementar o outro, sim. Porque a língua de sinais pode trazer sentido àquilo que o surdo não compreende, né? Pode trazer como se fosse assim, uma tradução daquilo que está disposto a aprender, por não conseguir falar, não pela questão de uma necessidade física, mas por não entender o som para poder reproduzi-lo, né? Então a língua de sinais vai trazer essa alusão de conhecimento. Olha, essa palavra que você não consegue ouvir é assim, então a partir disso ele vai melhorar a sua aprendizagem, né? Mais alguém? Eu vou deixar aqui uma coisa bem clara para vocês. A oralização, ela é um processo de aprendizagem formal. É como se ela fosse uma segunda língua. Existe a língua de sinais, então existe a língua oral. Então, o uso da língua de sinais, ela de nenhuma forma ela vai atrapalhar a língua oral. Muito pelo contrário, como o colega falou, ela vai ajudar aquele surdo que quer ser oralizado. Mas isso era e ainda é um pensamento muito disseminado pelos oralistas cognitivos. Porque se a gente pegar a história do surdo, a gente vai ver o trauma que ele teve. E aí as atividades para aprender a língua oral era muito árdua, era muito desgastante, tinha uns treinos de sessões
era muito ofensivo para eles. Então, o surdo ele tem trauma a isso. Mas de nenhuma forma a língua oral ela vai atrapalhar o processo da língua de sinais. E lembrando que esse desenvolvimento de habilidade de produção de oral e de leitura orofacial, ela vai depender muito de treino e de diferentes fatores. Só para concluir. E a linguagem de sinais, ela vem ser uma ponte, né? Ela vem ser utilizada como uma ponte para a aprendizagem da linguagem oral, para facilitar com que o surdo, né, tente compreender, aprender mais, mas não só com o outro surdo, mas sim com os outros que estão à sua volta. Tá, gente? Valeu. Tamires. Tudo precisa da língua portuguesa para ser português na sociedade, mas majoritariedade. Boa noite, meu nome é Francis. Boa noite. A pergunta que ela fez aí, que é o nosso assunto, o surdo precisa da língua portuguesa para sobreviver na sociedade majoritária ouvinte? O que vocês acham? 5 segundos. Então, esse discurso, essa pergunta, aliás, é um discurso em prol do monolinguismo. É um discurso, essa pergunta ela vinha a ser um discurso para defender uma única língua oficial a ser ensinada. Como a minoria é surda, segundo os dados do IBGE, é somente 5%, então essa pergunta ela tenta, em cima de dados científicos, tentar mascarar uma abordagem que não é verdade por conta do país ser plural, em línguas, principalmente. Então, alguns educadores e mesmo outros profissionais de outras áreas, eles acreditavam e alguns acreditam até hoje nessa possibilidade, mas é um equívoco pensar assim por conta do nosso país ele ser plural. E quando se faz esse discurso, é nesse sentido de defender essa ideia. Mas, na verdade, nós temos que pensar que essa ideia ela vai sugerir um processo de exclusão. Ou seja, se estamos trabalhando para incluir, então logo devemos abandonar essa hipótese, essa ideia, esse discurso. E a nossa amiga vai se apresentar e vai continuar. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Diana. Quem quiser acompanhar aqui na página 59 e na página 60. Então, a pergunta é: o surdo precisa da língua portuguesa para sobreviver na sociedade majoritária ouvinte? Não precisa. O coerente seria dizer que sem a língua de sinais, o surdo ele não sobrevive em uma sociedade majoritária ouvinte. Por quê? Porque a primeira língua do surdo é a língua de sinais. Né? Então, tirar esse direito dele, né, de privá-lo da própria identidade, dele participar como cidadão, de convivência na sociedade. Então, a gente não pode expor a primeira língua do surdo como a nossa língua portuguesa. Né? Isso não quer dizer que a língua portuguesa não tenha uma importância, não seja fundamental na escolarização do surdo. Tem sido, como de todos, né? Todos os brasileiros. Todos nós precisamos. Só que a primeira língua, né, a língua realmente que deve ser usada pelo surdo, é a língua de sinais, é a língua. Tirar esse direito dele, então, na verdade, a pergunta seria coerente ser:
ele não deve, o surdo, ele não sobrevive na nossa sociedade sem a língua de sinais. Por quê? Porque é através da língua de sinais que ele tem uma construção do conhecimento de mundo, da constituição e do fortalecimento da sua identidade cultural. Então, o que deveria ser feito? Na verdade, o surdo ele pode tanto aprender a língua de sinais como a língua brasileira, a língua oral. Né? Ele pode ser chamado de bilíngue, igual que a gente está fazendo agora, né? Nós estamos estudando a língua de sinais e a gente pode ser chamado de bilíngue, tendo a língua portuguesa e a língua de sinais, que são a língua. O que vai ser na nossa escola, gente, todos os professores, ouvintes de crianças surdas, aprender a língua de sinais para educar as crianças. E é isso. Todos os surdos fazem leitura labial. Boa noite, meu nome é Juliana. Todos os surdos fazem leitura labial. Eu comecei a ler o conteúdo, aí teve dois momentos que me chamou muita atenção. Um deles foi de uma surda relatando que estava num determinado lugar, evento, e os ouvintes já ficavam perguntando: ei, você entende o que eu estou falando? E gritando, né, em voz alta. Todo mundo ficou assim: você não entende que eu sou surda? Né? Aí ela sabia sim a leitura labial, mas ela, para deixar eles mais desesperados, ela falou: não estou entendendo. Não estou entendendo. E assim ficou ele no desespero e ela foi fazendo sinais. E assim, nesse sentido, outro contexto também foi me chamou a atenção foi dos dois irmãos, né? O primeiro que os dois eram surdos e o primeiro que teve uma experiência traumatizante, que foi uma imposição de que ele tinha que paralisar, fazer leitura labial. E isso ele teve essa habilidade, né, de fazer a leitura labial. E a outra parte foi da irmã dele, né, que despertou nela essa vontade, naquele momento já tinha a liberdade dela escolher se queria ou não fazer a leitura labial ou oralizar. Então, o que pode trazer para nós assim é que, sim, a língua materna do surdo é a língua de sinais e segunda é o português escrito. Mas, se o surdo quiser optar por ter essa habilidade de leitura labial, por que não? Né? É um caso, cada caso é um caso, cada um com o seu contexto, né? E isso também foi comentado aqui que não é uma coisa que tem que ser imposta a você só porque você é surdo, porque você faz parte da cultura surda, que você não pode estar com os ouvintes, você não pode fazer leitura labial, você não pode oralizar. Eu acho que isso não existe. Não sei se eu estou por fora disso. Mas é opcional. É opcional e realmente é cansativo para o surdo que oraliza fazer leitura labial todo o tempo. Também é cansativo. Cabe a nós, como já a gente deu o primeiro passo, que é também aprender línguas. Nós que somos ouvintes também aprender línguas, por que não? Né? E assim, desde quando eu comecei o curso, eu fiquei pensando, poxa, isso devia ser colocado desde o primário, né? Mas infelizmente a política e entre outras coisas não colocou também uma matéria, uma grade curricular do nosso estudo, né? Começando agora devagarinho e a comunidade está despertando para isso também. Hora ou outra, você se depara com uma pessoa surda. Como teve um caso muito assim,
né, que ainda não tinha feito o curso e eu estava numa fila e precisava que as pessoas tirassem xerox. E ela chegou uma surda, eu conheci ela de vista, né? Eu vi ela finalizando contra a surda, eu já tinha visto ela em outros lugares. E ela chegou e ficou na fila. E ela estava sem nenhum xerox da documentação. Aí eu fiquei pensando, e agora? Como é que eu vou falar para ela que ela tem que tirar, é um jeito de tirar a xerox da documentação dela? Aí eu fiquei comigo naquilo, eu entrei lá no consultório, fiquei comigo, quando eu saí eu já não vi mais ela. Desde então, eu senti essa necessidade também de aprender com questões de trabalho, que a gente está cercado sim também de pessoas com deficiência auditiva, ou surdos, cegos, deficiente visual e etc. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Alberto Cândido, tá? E porque a colega aqui fica nervosa, eu tenho, dentro da minha área, tem muitos anos que eu sou também instrutor e professor salarial. Mas sempre eu falo com meus alunos, né, com meus instrumentos, que no dia que eu deixar de ficar nervoso, primeiro eu falo da minha profissão, que está acontecendo aqui agora. E a minha intenção ontem, né, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar para vocês que eu tive só tive essa ideia de organizar isso aqui e depois que eu não tenho vai pegar só uma questão de roteiro e organização. Dentro disso aqui, no final eu gostaria a permissão do professor para me fazer a citação bíblica. Eu lembro dentro do começo do curso, ele pediu para a gente não misturar a questão, né, de religião, porque tudo que eu falo de religião. Eu fiz uma citação bíblica que era muito oportuna para esse momento aqui, principalmente na finalização do nosso seminário. Então, diante do que foi exposto por todos os nossos colegas, né, nós pegamos 10 tópicos, né, a Gabriele colocou muito bem, todos os surdos fazem parte da leitura labial e vocês responderam, logicamente, não. E eu fiz aqui alguma anotação, alguma observação, e dentro dessa observação eu vou colocar logo o que eu anotei aqui, o que vem a ser leitura labial. Os estudiosos, os pesquisadores. E aí ele diz o seguinte, que é o nome popular da chamada leitura orofacial, a técnica de comunicação para as pessoas surdas em um mundo de ouvintes. E aqui tem a observação que ele diz o seguinte, se a leitura labial, a questão da eficácia da leitura labial, e ele fala que não é eficaz. Primeiro, por quê? Porque nem todo surdo tem aquela capacidade cognitiva, né, e tem dificuldade de entender, né, e por isso que ele diz que não é 100% eficaz. E aí ele faz uma citação, uma colocação a respeito dos fonemas, né, e ele dá como exemplo o P e o B. Então, quando faz essa colocação desse fonema, né, da leitura labial, confunde até os ouvintes, imagine, né, aquelas pessoas que têm mais essa deficiência. Entendeu? Então, em função disso, em razão disso, e por opção de cada deficiente nesse sentido de surdo, ele pode optar ou não de tentar assimilar, de aprender essa coisa chamada de, que também é uma fala, de leitura labial. E aí eu coloquei aqui, principalmente, eu lembro que o professor falou a questão dos fonos, né, fonoaudiólogos, eles não são muito aceitos, muito adeptos a essa cultura, principalmente antigamente. Né? Nessa citação bíblica que eu coloquei aqui, foi no tempo de Jesus. Agora imagine no tempo, no mundo antigo, na China, no Egito, em Roma, quanto era discriminado. Eu lembro que a nossa colega aqui, que tem uma filha surda, praticamente, pessoal, não mudou muito, não. Nós estamos se arrastando, está melhorando, é claro, cada dia mais está melhorando muito. Mas se a gente for fazer a analogia, a comparação, os tempos antigos, porque essa discriminação homofóbica até, não acaba nunca. É deficiente
qualquer uma coisa, às vezes até uma deficiência, né? Um cadeirante qualquer, uma pessoa que tem uma deficiência física, ele é discriminado, tá? Ele é olhado de uma forma diferente. Então, para concluir aqui a minha fala, tá? Aqui, eu fiz algumas anotações, mas eu quero muita coisa, eu vou só ler alguma coisa aqui. Em relação aos fonemas, né, as vogais, as semivogais e as consoantes, é que vem dificultar, né, essa observação, porque aí vai ter que ter muito cuidado, né, para poder entender que aquela fala, aqueles lá que estão falando ali, para ele entender. Então, esses fonemas produzem sons pelos falantes e representam as unidades sonoras que formam as palavras de uma língua. Aí eu coloquei aqui a leitura labial, ou fala. Aí tem aqui os fonemas, como dizer P e B, produzem o mesmo movimento na boca e são indistinguíveis. Então, para concluir, para finalizar, e outra coisa, aqui ele diz que a prática é muito cansativa. Tá? Imagine para a gente que é só ouvinte, que está trabalhando, que está entendendo, que não é estressado, talvez, ou não seja estressante. Essa dificuldade, imagine para aqueles, né, que têm essa anomalia, essa deficiência, de nascença ou não, tá? De chegar e ficar em frente ao espelho, de treinar e exercitar, para entender o que vem a ser essa leitura labial. Para finalizar, eu coloquei a citação bíblica aqui, com permissão de todos vocês, porque cabe no momento aqui, a citação bíblica é Lucas 11:14, diz assim: Jesus expelia, né, expulsava um demônio que era surdo, mudo. Saindo do demônio, o mudo falou. Vou repetir. Jesus expelia, expulsava, né, um demônio que era surdo, que era mudo, no tempo de Jesus. Saindo do demônio, o mundo falou. A multidão ficou maravilhada. Então imagine bem, porque naquele tempo de Jesus, tá? Não na antiguidade, mas no tempo de Jesus, todas essas coisas que aconteciam com o ser humano, ou vinha do pecado, do demônio, tudo era relacionado com isso aí. Então, quando chamaram Jesus para expelir, para expulsar esse demônio e para a sociedade da época, aquele mudo, aquele surdo, naquele tempo não usava essa expressão surdo, era mudo mesmo, né? Para eles, ali era o demônio. Como Jesus tinha o poder e a capacidade de expulsar o demônio, na hora que Jesus falou, né, que ele tinha autoridade para isso, e expulsou o mudo, o surdo, falou para morrer. Que bom seria hoje que Jesus viesse e curasse todos os surdos. Para finalizar, eu não coloquei aqui, essa frase não é minha não, é de Homero. E hoje o exemplo aqui, ó, tá? Agora vai chegando, Deus não botando as carteiras para fora. Agora vamos ler aqui, ó. Leve a tarefa quando muito se divide o trabalho. Esse Homero aqui é o Homero grego, né? Meu chorar, né? Falta mais um Pablo para finalizar. Por fim, gostaria de voltar ao tocante do tema 3, que é o surdo vive no silêncio absoluto. Então, na cultura surda, o barulho do som ele tem um significado totalmente diferente. Se eu perguntar para vocês, como um surdo identifica que uma campainha está tocando na casa dele? Pela cor, Tem uma luz. aparelho, a luz, isso. Por conta da... Tem uma luz. Toca a campainha, acende uma luz em um ponto. Então, por causa do ruído visual. Então, ele identifica por causa do ruído visual. Então, como muitos surdos eles falam, eles ouvem pelos olhos. É a mesma coisa do celular. É um pouco diferente, mas chega perto. Quando o surdo coloca o celular debaixo da cabeceira para ele despertar, como ele identifica que aquele celular está despertando? Por conta das vibrações. A autora, a Audrey Gezer, que escreveu o livro Libras, que língua é essa, no caso que a gente estudou hoje, capítulo 1 na semana passada, capítulo 2, ela fala sobre um relato do que aconteceu com ela na Universidade de Gallaudet.
Lá, ela disse que estava reunida com algumas pessoas surdas e começaram a discutir, contar histórias, falar de suas vidas. E chegou um momento em que perguntaram a ela um pouco sobre o Brasil, porque ela é brasileira. Perguntaram um pouco sobre o Brasil, sobre sua cultura, e ela foi falando um pouco de sua história. E questionaram a ela também como eram as praias brasileiras, as mulheres, as danças e as músicas. Nisso tudo, perguntaram para ela como se dança o samba. Ela ficou sem entender como explicar, porque na hora não tinha um samba para tocar. Então, tinha outras músicas tocando no ambiente e um surdo chamou ela para dançar. E ela, com preconceito, pensando que ele não entenderia qual o ritmo daquela música, ela negou, mas o surdo mesmo assim insistiu e ela decidiu fazer aquela dança. E com base no que ela experimentou, ela viu que ele estava identificando que ritmo, que gênero musical era aquele, ela percebeu que estava o quê? Sendo ignorante e preconceituosa com aquele surdo. Porque através das vibrações, da nossa movimentação, dos nossos gestos e também, de acordo com o contato corporal, os surdos eles podem sim identificar uma música, uma canção. Então, com todo esse relato dela, toda essa experiência, ela pôde realmente perceber que o surdo ele não vive no silêncio absoluto. Ele consegue identificar ritmos, consegue identificar gêneros musicais. Perfeito. Pessoal, Eu queria falar, não é só na Luzinha não, porque lá em casa tem campainha que só vê o telefone, mas na hora que alguém bate na campainha, ela sabe que tem gente lá fora, e não tem aquela Luzinha, não vou colocar dentro. Sim, mas aí ele explicou a conversação, que também é uma delas. Ela não entendeu que ele também é sobre a luz. Que é uma das opções. O aluno mais novo da turma vai sair na foto. Tira aí alguém, não sei. Não, engraçado, todo mundo tá gravando. Passa um pouco pra lá pra eu tirar a foto. Não, fica lá atrás. Pode tirar o caderno, passa o caderno pra lá. Ei! Puxa mesmo. Dá pra tirar, pode ser organizado. Esse grupo é inteligente. Ó, o tempo que você tá passando, viu? Eu tô confirmando. Bora, gente, todo mundo. Alô, chega. Alô, meu. X. E aquela lá já? Você vai agradecer ao mundo por ter vindo apreciar. Agora o momento carrasco. Só não posso fazer. Tudo gravado. Eita, agora é o horário da aldeia. Boa noite a todos. Boa noite. Os dois grupos estão de parabéns, né? Alguns erros cometidos pelos mesmos. Assim, percebeu que ele falar coisas que não tinham nada a ver com o tema de vocês. Mas foi muito bom, eu gostei de todas as colocações. Foram muito pertinentes. Só que a Raimara Lima disse o seguinte: surdo oralizado, surdo mudo. Estou em dúvida, Raimara. Eu também fiquei. Eu travei. Desculpa a todos. Calma. Pedir desculpa. Lá no começo, eu comecei da Patrícia, só que eu não desculpa agora. A Patrícia foi nisso. Né? A Patrícia colocou surdo, mudo e auditivo. Vocês entenderam a diferença?
Vamos explicar aí qual é a diferença. Gostei que foi a única pessoa aqui que eu não estou lembrado por vocês, foi a Vanessa, que falou assim, pois explica. Não foi a Vanessa, foi você, né? Pois explica então o que vocês entenderam. Vocês todos agiram como os surdos. Quando você faz uma pergunta para o surdo, que ele responde de primeira que sim, é sinal de que ele não entendeu nada. Porque quando ele entende, ele faz a pergunta novamente. Vai dizendo, entendeu? Entendi. Aí ele vai e explica o que ele entendeu. Vocês entenderam, então eu quero saber de você que me entendeu qual a diferença entre os três. Surdo, surdo-mudo e deficiente auditivo. Lá? Você é a mesma coisa? Não sabe um? Então vamos lá. O surdo é aquele sujeito que se aceita como surdo e faz parte da comunidade surda. Esse é o surdo. E a gente não está falando de profundidade, celeste, moderado, grave, não. A gente não está falando de estados clínico. Nós estamos falando da identidade, a pessoa que se aceita como surdo. O segundo é o surdo-mudo. Com esse termo muito preconceituoso. E vai lá para o seu Homero, que eu não vou entrar na discussão religiosa, mas é um termo muito se utilizava no passado, surdo-mudo. E esse mudo ele dá uma incapacidade para a pessoa, como se a pessoa não fosse capaz. Ele vê a limitação e não o sujeito. Certo? O mudo, a mudez, ela é uma patologia e não uma deficiência. Ou seja, todo mudo, ele escuta perfeitamente, se ele tiver os aparelhos fonadores funcionando. Nós não estamos falando de surdo mudo, com um tratamento fonoaudiólogo ou qualquer outro profissional, ele vai conseguir falar. Já o surdo foi bem diferente aí do que a gente já vai entrar uma observação lá na frente. Então, o surdo, ele não fala a questão de vozes como muitos tradicionalmente acreditam, porque ele não escuta os fonemas. Mas ele fala, ele tem a língua dele que foi bem falada aqui pelo grupo. E não é só a língua ou só o visual, não. Ele fala, é uma expressão dele. A professora Raimara, a professora Gabriela, a professora Adriana, a professora que vai vir para cá no nosso dia 27, são surdos oralizados. Mas para ser oralizado, como generalizado, a gente vai falar sobre ele. Então, a deficiência auditiva são aquelas pessoas que têm vestígios de audição, certo? Praticamente, quando a gente já está passando ali no stream dela, alguém fala, hã? Ou é aquela pessoa que fala gritando? São pessoas auditivas. Que é diferente do surdo. Que é diferente do surdo. Professor, com licença. Real. Durante a apresentação do grupo, eu quis interromper, porque eu tinha um pensamento muito harmônico em relação a essa questão. Por exemplo, a oralidade dos ouvintes, a gente desenvolve a fala através do ouvir, né? A criança, quando ele está se desenvolvendo, ele vai ouvindo as palavras, os sons, e ele vai começar a desenvolver a fala. E eu imaginava que o surdo não falava porque ele não ouvia, então não tinha como ele desenvolver essa habilidade da questão da oralidade, de falar. Então, por exemplo, a professora falou que em torno de 20% se gritar. Aí o conceitual ele seria auditivo? Aí ele não gosta do aparelho, porque a gente se incomoda. Se eu estivesse gritando, não sabe dele, o aparelho prefere não usar. Então, assim, ele não sabe os sinais, mas ele consegue ouvir. É um surdo unilateral, no caso, né, professor? Quando ele ouve só do lado. Quando ele eu falei, a gente não vai entrar muito nessa questão clínica de perdas, não. Só para vocês entenderem as três partes. Se tiver vestígios auditivos, ele é auditivo. Se ele não tem nenhum vestígio, ele é surdo. Agora a gente não está falando de surdo que participa de uma comunidade surda que sabe a língua brasileira de sinais. Isso vai ser uma observação que eu fiz lá na frente. Foi só isso que a Patrícia deixou assim. Aí a Lidiane, que já foi, né? Ela estava com enxaqueca. Ela usou o termo portador. Chega a doer o meu coração ali quando ela falou essa palavra. Porque, ou seja, eu sou cego, agora eu vou tirar aqui a minha cegueira e vou botar aqui no bolso. Agora eu quero ser cego, vou pegar lá e vou colocar de novo no olho. Gente, não existe. Eu acabei de falar aqui para ela que lá em casa tem uma irmãzinha que ela só escuta que ela não Não, mas aí já é algo cultural aí. A mãe diz assim, vai fazer isso assim, ela o quê? Aí quando é a fofoca, a gente acha, ela não está escutando, aí depois ela está falando. Então, isso já é algo comportamental, cultural.
pra gente concluir aqui, vai falar? A expressão é gritante, é bem, né? É questão de voltar enquanto você anda. Ah, eu sei. Infelizmente, ainda na nossa legislação, a gente vê esse termo portador de deficiência, sendo que isso é errado, não existe, entendeu? E a Sara deixou parabéns, nada por falar. Gabriela, ela deixou um pouquinho assim, a questão das vibrações, eu quase não entendi, mas foi explicado aqui até no meio de uma discussão final, né? Então, sobre a questão da vibração, ele consegue sentir. Ele sente. Então, tipo assim, seja oportuno, ele vai saber se você está falando gritando, se você está falando normal. Eu acompanho o surdo da agronomia no IFTO, Instituto Federal de Conselho Batins, e o José Fernando, quando vai um palestrante, ele percebe pelo intérprete o tom da voz da pessoa. Ele diz: eu percebi que a voz dele é fina, parecida com voz de mulher. Aí eu falo, sim, ou a Letícia que não está acompanhando, sim, ele fala fino, mas diferente de mulher. Eu lá explico para ele: olha, existe tipo de voz isso, assim, 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 assim. Aí, esse aí parece que ele fala assim meio devagar, lento. Aí, por quê? Como é que tu percebe? Ele disse: eu percebo quando o intérprete está interpretando a intensidade na fala. Sim, cara. O Marco estava ontem aqui, ele viu a intensidade. A gente estava em dificuldade para colocar isso em vocês quando vocês estão intermediários. Que não é aquela leitura. O Brasil foi descoberto em 1530, isso não acontece numa palestra. O cara está lá: o Brasil foi descoberto em 1530 por esse tal, e o intérprete tem que se virar nos 30. Não existe aquele negócio do intérprete, do palestrante. Entendeu, Paulo? Posso continuar? Não. E ele continua. Certo? Então, as vibrações, a questão da vibração é muito importante. E professor, eu queria só uma partezinha na questão da vibração, né? Não, vou deixar mais não, senão eu falo. Não, ligeiro. Brincadeira mesmo. A bicha é porque assim, né, quando eu na verdade, até eu falei, olha, a nossa parte a de vocês, realmente. Eu pensei que ia fazer a pergunta, vai lá, fala. Mas pode sentar não, sim, aí tá, assim, só concluir. Em relação à vibração, né, eu já tive aluno, né, surdo, e fazia parte de banda marcial. E eu ficava: meu Deus do céu, antes de ser meu aluno, como que esse menino consegue, né? E aí ele falava que era pela vibração, que ele sentia do chão. Eu falei: meu Deus do céu, numa festa, nós estávamos numa festa dançando no mesmo ritmo. Não só pela questão visual, mas ele sentia a vibração do som pelo chão. Eles vão para a festa, eles ficam lá na caixa de som do lado. Coisa que atrapalharia mais ouvintes para eles ali para E aí ele a comparação. E a questão também, quando falou, né, eu já fui aluna da professora Adriana, né? E aí, na casa dela, ela falou, né, que lá tinha, então, na hora que ele falou, já lembrei rapidamente da questão da campainha. Mas sim, como a colega também falou, a questão do portão. Se a pessoa bater com a gente, hoje em dia até um carro que passa na rua, a gente dá por se treina, né? Não é bater, foi. Não é bate, alguém bate na campainha e a campainha também tem a aí não tem a luz, é só o telefone. E o telefone lá não sabe que tem que ir lá fora. Ok, fechou a porta da graça. A sua filha é surda mesmo. Sim, vibração. Acabou de falar em vibração, Mia. Então, ou seja, tocou lá a vibração. Agora, vida que segue. Certo, aí depois nós temos aqui a Laiane, nada de falar, a Suzana. Ela falou a questão da língua visual, eles conseguem falar. Tipo assim, a Libras, né? Então, assim, eles falam sinalizar muita gente ao mesmo tempo, ele não vai conseguir entender igual nós ouvintes não entendemos essa palavra. Isso é mito, eles conseguem sim. Gente, a língua deles é visual. Não, fala assim, por exemplo, ele está falando em 5, fazendo gesto. Ele tem como olhar os 5 de uma vez. Visual. Olha o barulho. Daí eu acho que eles ficam doidos igual nós. Não fica visual. Quando eles não entendem. O momento é meu, vou cortar agora, porque senão eu não vou concluir o grupo 2 do grupo 1 também. Então, o que acontece? A língua deles é visual, eles conseguem. Quando nós não conseguimos entender o que os ouvintes estão no barulho e a gente não pede calma, ele também fala calma, o Homero está explicando. Ou seja, ele vai fazer essas intervenções. Calma vocês aí que ele está explicando. Então, ou seja, ele vai direcionar.
mas senão eles conseguem captar com maior facilidade, porque é uma língua visual. Pode prestar atenção. De acordo com a mitologia grega, as únicas pessoas que existem no sexto sentido são as mulheres quando são mães. Nós, homens, não percebemos muitas coisas no ambiente. As mulheres, ó, sexto sentido capítulo, chega aqui o senhor Homero veio aqui, né? Aí, quem era aquela mulher que estava olhando para ti? Ele nem viu, mas a mulher viu. Agora, tu imagina, isso é o sexto sentido. De acordo com a mitologia lá, no budismo existe até um nono sentido. A gente não vai ter essa discussão. Mas, ou seja, a mulher tem isso aguçado nela. Então, se a gente está falando de um grupo, uma minoria linguística, que trabalha com o visual, com certeza o visual dele é perfeito, o nosso que não seria. Aí eu dei até um exemplo aqui, que o Messias costuma dizer que a língua de sinais ela tem algumas suas vantagens, certo? E tem as desvantagens de ser surdo. Porque se o professor estiver falando, ele estiver de porta, ele não vai escutar. Porém, ele consegue conversar ao mesmo tempo com várias pessoas, coisa que nós ouvintes não conseguiríamos. Aí ele dá o exemplo na água. Na água, nós ouvintes não conseguimos falar, certo? O surdo fala normal, começa a se comunicar em língua de sinais e tem essa vantagem, certo? Então ele fala das vantagens que tem de ser surdo, não é só as desvantagens. Então ficou só essa parte da Suzana, né? Aí a Valdeane falou muito na palavra linguagem, essa palavra dói meu coração. E foi dentro do contexto de línguas. A gente não foi no contexto de linguagem, a palavra linguagem, determinada linguagem. Você falou a linguagem de sinais. E não é linguagem, é língua. Vocês aprenderam isso desde o primeiro dia de aula. No material de vocês não está escrito linguagem. E se tiver escrito linguagem, temos que recapitular o contexto histórico que está se utilizando esse termo linguagem de sinais. Certo? Porque como vocês estão trazendo ali, vocês vão lá no passado e no futuro, o tempo todo vocês foram na explicação de vocês, então no passado não era língua, porque a língua foi a partir do momento que o Fernando Henrique Cardoso criou a lei. Certo? Então, a partir do Fernando Henrique Cardoso, ela se tornou uma língua. Então, antes era uma linguagem, certo? Era apenas sinais. Hoje, ela tem toda uma estrutura como foi dita pelo grupo 1. Aí, vamos lá. A Vanessa, né, contou a história dos dois irmãos. Boa, Vanessa. Ficou faltando você enfatizar um pouco mais. Eu entendi, mas como tinha pessoas que estavam aí voando, que eu percebi, ela falou de duas situações. Um surdo do passado encontrando com um surdo do presente, ou seja, encontro de duas gerações. O surdo que foi torturado para aprender uma determinada língua e um surdo que teve o direito de aprender a sua língua. Ah, eu quero ser oralizado, eu quero falar. Ou seja, o medo dele é porque ele passou por todos os traumas e transtornos do passado. E ela não vivenciou isso. Então, para ela achava, para ele, não é um preconceito, como foi abordado, simplesmente, ou seja, os traumas que ele viveu. Ele disse, ó, isso, eu vivi assim, 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 eu tive lá meus dedos cortados, né, que eu vou falar da figura 1, e eu aprendi, mas estou aqui com as minhas cicatrizes. Aí tu vai querer aprender, depois de toda uma luta dessa, vem até com essa questão cultural, política, né? Depois de tudo que a gente sofreu, a gente lutou para chegar onde nós estamos, aí o Homero vem, não quero usar o aparelho, não quero usar o aparelho bloquear. Aí você fica na nossa jornada, né? Aí nós temos, né, o Guilherme Soleu, né, a Maria José, o surdo não fala porque não ouve, e ficou assim, um pouco sem entender, não dá para dizer que o surdo não fala porque não ouve. Então a gente sabe que o surdo fala do seu jeito, da sua maneira. E se a família fazer um investimento, ele vai conseguir emitir sons organizados, né? Porque alguém até falou assim, ele emite sons desorganizados, ele faz isso e aquele outro. Então a gente tem que ver, ou seja, tudo depende do acompanhamento que se faz com esse surdo. Se a família escolhe, não é o surdo que escolhe, a família escolhe por ele vai ser oralizado, ele vai conseguir. É fácil? Não, porque ele não é auditivo, ele é surdo. Então ele vai sofrer mais, eu não estou entrando nesses detalhes, porque na nossa palestra a professora Adriana vai relatar isso para vocês. Certo?
Aí a questão do oralizado, essa palavra oralizado, né, Daniela Oliveira, ele é assim, um pouco complicado, porque quando a gente fala de oralizado, a gente tem que ter cuidado. Ah, então é um surdo oralizado. O que é um surdo oralizado? Ah, é um surdo que fala. Quando a gente fala da questão do oralizado, ainda há esse preconceito entre os surdos, como foi dito, foi bem colocado essa parte. Porque, novamente, a gente está falando de cultura, de vivência, de fatores históricos que eles viveram. Então tem muita gente, a professora Adriana não é surda porque ela fala. Ela fala porque a dona Ivanildo se esforçou, trabalhou, fez tudo. Porém, ela não escuta, ela é surda. Ela sempre relata quando ela veio aqui, ela já é parceira nossa, a gente se conhece há muitos anos, e ela diz assim, William, quando eu estou com o IFMA, eu era professor, eu e ela queríamos o curso de desde lá. E vou passar no corredor e alguém fica, ei Adriana, Adriana, a gente começa a gritar, mas te anda normal. Aí alguém sai correndo com um aluno, professora, o professor quer falar com você, ela, hã? Ou seja, ela falou, aí ela, sou surdo. Aí pode gritar ali, caiu o mundo ali. Eu lembro que eu acho que o primeiro filho dela, que foi pro aluno dela, ela sempre relata que o filho bebê dela caía da cama e ela se sentia muito dessa dor, porque ela não escutava ele chorando, ela é surda. Entendeu? Aí, ou seja, os cachorros dela que percebiam, começavam a latir, aí vinham as vibrações, ela ia aí percebia que o neném estava embaixo da cama já. Entendeu? Mas essas histórias ela vai contar para vocês no dia 27. É interessante também a minha filha, que ela está dirige, né? A Adriana dirige. Eu conheci que ela é. Valéria, parabéns, nada a declarar. Muito bem explanado as colocações dela, porque a gente, quando fala a questão do ensino, da alfabetização, do surdo falar ou não, a gente sempre vem aqui no momento de capacitismo com preconceito disfarçado. Ah, esse aluno vai aprender porque ele é surdo, já vai ter dificuldades. Ou seja, nós que somos professores e educadores somos os culpados e contribuímos para o aprendizado ou não desse sujeito. Assim como um aluno que tem ou não deficiência ou qualquer outro tipo de necessidade. A gente não nada a falar, a Andressa, a Tamires também, a Tamires deu uma corrida aí que eu não sei por que ela correu. Francis, aí aqui na Adriele, botei esse daqui, foi assim, outra facada nos peitos que ela me deu. Quando ela fala que a língua é uma língua materna dos surdos. E não é. A Libras não é a língua materna do surdo. Sabia? É a língua natural. Porque os surdos nascem em família de ouvinte. E os ouvintes falam a língua portuguesa. Então a língua desse surdo que nasceu numa família de ouvinte, a língua materna dele é a língua portuguesa. Só que aí nós sabemos que a questão cognitiva, ele não vai saber nem a língua portuguesa nem a língua brasileira de sinais. Não vai saber nenhum outro. O que pode se acontecer com esse sujeito é que ele vai criar gestos, né? Vai criar alguma forma ali para que haja comunicação. Porque nós seres humanos somos assim. A gente cria alguma coisa ali para que haja comunicação. E assim surgiu as línguas de sinais, a partir dos monges, como eu disse para vocês, fizeram o voto de silêncio, não vou falar, mas aí, a gente tem que se comunicar. Nós não podemos falar porque a gente fez o voto de nunca mais falar. Igual parece que foi São Francisco ou Santo Antônio, eu estava lá estudando um pouco da história deles, e disse que ele fala assim, quando a igreja do Senhor não voltasse a ser como ela era, nunca mais ele ia comer. Ele fez uma guerra de fome, aí houve toda uma perseguição, depois que mataram ele, beatificado ele virou santo. Mas até então houve toda uma perseguição com ele. Então a gente vê essas coisas com a gente falaram, a gente não vai mais falar, a gente vai fazer isso. Esse voto. E a igreja, sentindo a necessidade de ganhar o financeiro, a igreja procurou esses monges e lá foram trabalhar naqueles surdos que tinham poder aquisitivo. Certo? Aí. Eu entendi, é só dando só uma palhada aqui. Eu entendi o que você quer dizer. Não, mas é porque quando é materno, depende do berço que você nasce. Ela só vai ser materna se você for família do surdo. Por exemplo, a Dona Maria José. A Maria José é um exemplo claro para nós. Ela tem uma filha surda. Qual é a língua materna da filha dela? Não é a Libras, não, é o português, porque ela está acesa. Se for ao contrário. Aí, se for ao contrário, vai ser normal. A língua da Não, filha. por exemplo, a mãe ser surda e o filho nascer normal.
Aí a língua materna dele vai ser a Libras. Gente, a gente está falando de nascimento. Aonde você nasce em Libras? Não, ele não vai saber o português. Gente, se eu sou surda, minha mulher é surda, meu filho vai nascer, eu não tenho aparelhos auditivos, eu não falo, então eu vou sinalizar. Os filhos da professora Raiane, que é a professora do avançado intermediário, ela não falava, nem o esposo dela, ou seja, eles sinalizavam. Ele aprendeu a língua oral porque ele tem vestígios auditivos, ele é auditivo. Mas a língua materna dele é a língua brasileira de sinais. Com ela, certo? Dentro da família. Se a gente não falar de direito, legislação, a língua dele é a língua portuguesa. Porém, a gente está falando de berço. Ele nasceu numa família surda. Então, a língua dele é a primeira língua, é a língua materna, seria a língua de sinais. No caso dela, ela é ouvinte, sua esposa é ouvinte? É. Então, a filha dela nasceu em família de ouvinte. 90% dos surdos nascem em família de ouvinte. Então, isso que isso tem. Não, tá certo, você só trocou a ordem. Entendeu? O comum e o natural que cai em concurso, todo concurso do material que vocês vão precisar é língua natural. Ele aprende com mais facilidade a língua brasileira de sinais, porque é uma língua natural dele. Ok? Professor, eu tenho um vizinho que a mulher e o homem são surdos e os dois filhos dele são ouvintes, mas eles falam em Libras com ele. Ele trabalha até lá na Liliane. Ele fala no Libras. Aí o seu Homero falou sobre a leitura labial, que eu esqueci a parte do texto, foi muito bom. Esse texto ajuda muito no preconceito que as pessoas têm da pessoa com deficiência, porque as pessoas acreditam, ó, ser deficiente não presta porque é do diabo, o próprio Jesus tirou o demônio. A gente tem que ver textos e contextos, entendeu? Porque nem todas as pessoas foram curadas, nem todo mundo precisava de uma cura física, certo? E quando o senhor Homero trouxe isso aqui, fechou com chave de ouro, porque a gente já comentou sobre essa questão. Como eu já falei para vocês que a gente ia na beira-rio, as pessoas acreditam, isso aí é porque é maldição lá do passado, a família que está amaldiçoada, e começa a trazer essas questões, certo? Foi muito legal a organização que ele fez, tanto do grupo 1 como do grupo 2, agradeço. E a leitura labial, gente, isso é um mito também. O surdo que faz leitura labial, ou o surdo que consegue oralizar, ele só vai ler as palavras que são básicas, que ele vai depender de uma intensidade mais sempre. E não tem ninguém, mas quem tem barba, ou algo um pouco maior, isso vai dificultar a vida do surdo. A professora Adriana mesmo fala que ela olha para você, e, ou seja, se ela conhecer aquela palavra, ela vai juntar dois fonemas e ela vai conseguir entender. Senão, não adianta você falar. Por exemplo, nós estamos aqui, o Thiago é da área da computação e ele começa a falar com um surdo, oralizado, né, que faz leitura labial, sobre programação de sistema, kbyte, kbit. O surdo não vai entender isso, mesmo que ele seja oralizado. Então a gente tem que ver, gostei como foi colocado pelos dois, que além de ser algo cansativo, ele exige muito do surdo, porque, ou seja, não é natural dele essa questão. Você falar que não tem uma gesticulação boa, né? A gente fala, quase fechado assim. Não, cara, começa aqui em vocês, quando vocês começam a falar, eu entendo. Vamos lá, por não consegue captar, mas... Vamos lá, grupo 1. É o Thiago. Né? A língua de sinais é universal? Ele botou observação que o Thiago focou muito no regionalismo e não falou na questão de países. Se a língua brasileira de sinais ela é universal, não só o Thiago, mas muito focou em regionalismo. Confundiu essa questão de universal com regionalismo, certo? Quando a gente fala que se ela é universal, depende. A Libras ela não é universal. Ela é a língua brasileira, entendeu? De sinais. A língua de sinais americana e a língua brasileira de sinais são primas, que elas duas nasceram a partir da língua de sinais francesa, aliás, espanhola. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de usar o regionalismo como língua. Ela não é universal, certo? E mesmo com o regionalismo, a gente viu que há como a gente se comunicar, né? E apenas isso que o Thiago colocou, né? A questão da região, das variações
que um sinal aqui significa uma coisa, no outro estado ele significa o outro. Se a gente for olhar a língua portuguesa, Thiago, é a mesma coisa, entendeu? Eu falei meio que brevemente, mas falei da diferença do sinal de mãe em outros países. Citei até a figura. Sim, mas quando você falou no início, você deixou confuso porque ficou muito em regionalismo. Então, mesmo que em outros países eles utilizam o sinal de forma diferente, nós estamos falando se ela é ou não universal. E ela não é universal. Até mesmo no mesmo país existe comunidades como... Sim, isso daí o grupo falou. Mas foi só essa observação, Thiago. A gente entendeu quando você sinalizou lá, mas vai que o grupo aqui, na hora de uma avaliação, as pessoas confundem uma coisa com outra. Certo? Então, aí a gente tem um segundo momento aqui, a Márcia, né? Ela falou sobre a língua de sinais e ela foi falar um pouco das línguas artificiais, né? E ficou algo assim meio sem entender o que é uma língua artificial. Aí foi falado no Esperanto, no Gestuno. E vocês sabiam que em 2019 o Esperanto se tornou uma língua? Se tornou uma língua, o Esperanto hoje é uma língua. E o Gestuno, ele é apenas uma organização do grupo. Foi dentro. Mas faltou dizer, tipo assim, algo combinado, o termo que vocês utilizaram, certo? O Esperanto, ele é utilizado muito em congressos internacionais. Em Florianópolis, sempre há um congresso de Libras. Sempre acontece no mês de novembro a dezembro, até o dia 5. E lá vem surdos de todos os países. Surdos, ouvintes. E lá há uma tradução em língua brasileira de sinais. Aí agora, como eu, o William, que de Imperatriz do Maranhão, vou entender uma sinalização que o pessoal lá do Japão, dos Estados Unidos, ou de Santa Catarina, de Brasília, São Paulo vai entender, uma vez que existe o regionalismo. Para isso existe o gestudo, que é uma combinação dos profissionais que vão lá e tem todo um conhecimento e há sinais combinados. Tanto que a sinalização de lá não é a sinalização oficial para você utilizar em outro canto. Quando, por exemplo, a Vanessa e a Aymara vão fazer uma apresentação, defender um artigo, alguma coisa, lá nesse congresso em Florianópolis. E Florianópolis é o berço da Bíblia. E elas são obrigadas a sinalizar a apresentação delas. Elas estão sinalizando aqui, só que tem dois intérpretes aqui em cima também sinalizando. A sinalização dela, porque se ela está falando de Libras, ela tem que entender Libras. E a sinalização dos demais é a sinalização oficial. Que, ou seja, todos e qualquer um que estiver ali vai estar entendendo aquela sinalização. Certo? Isso é o gestuno. Quando existia o Prolibras, que não tem mais, muita gente que não conseguia passar no Prolibras porque eles não respeitavam o regionalismo. Ou seja, todos os sinais eram de Florianópolis. Agora imagina, você se preparava durante um ano todo para fazer esse exame de proeficiência. Quando você chegasse lá, toda a sinalização da prova era referente a Santa Catarina. Ou seja, você tinha que estudar os sinais de lá para poder ser aprovado. Então, como o MEC viu que não estava surgindo tanto efeito e a legislação já não parava mais o Prolibras, em 2015 ele foi o último. O último que o MEC disponibilizou. Certo? Aí o Esperanto eu já falei para vocês. Dentro do Esperanto, a unificação do Esperanto, a gente tem aquelas línguas artificiais, que são aquelas línguas que nossa geração, não sei se a geração de vocês, ou as crianças de hoje fazem isso, que é a linguagem do P, né? Lembra que tinha o pessoal da linguagem do P, aqueles códigos, o pessoal até consegue ter os códigos aqui. Olha, essa daqui ela conhece uma língua artificial aqui. E aí, quem estivesse por dentro conseguiria entender, certo? Quem não entendeu essa dinâmica, mesmo que você conseguir, não vai entender. O Marcos sendo S. O Marcos ele falou muito na língua de sinais, questão de gramática, só que ele pulou um pouco. Na época em si, que ele estava passando o material dele, só existiam 3 parâmetros. Só 3. No futuro vai ter os outros 2, certo? E não vou adentrar muito, porque esse aqui é um assunto da nossa aula futura também. Mas foram só 3, do Marcos.
Leudiane, ele falou que a língua de sinais, regras, padrões, características, porque trocam dados. Bom, a língua de sinais, ela tem as suas características próprias, certo? Ou seja, a gente já viu essa questão das regras, dos parâmetros, o Marcos falou para vocês, do símbolo. Há toda uma questão de uma estrutura gramatical dela. Então, ela segue padrões assim como qualquer uma outra língua. Certo? O português ele tem a gramática dele, que define a língua portuguesa como uma língua, porque ela tem todos os padrões e requisitos que são cumpridos, assim como a língua brasileira de sinais. Aí a Daniela colocou assim, né, Daniela Nascimento. Qual a diferença entre as línguas orais e a língua de sinais? Certo? Aí a gente viu a questão dos parâmetros e o contexto da época, né? Eu falo com o Marcos, então, dentro dessa questão da diferença, é isso que a gente falou, é uma estrutura que as línguas orais têm, as línguas brasileiras de sinais têm, porém elas têm as suas próprias, que são diferentes. Igual foi dito aqui quando você vai pegar um texto, né? Dependendo, ele sai maior e ele sai menor. Você estava conversando com a Sara sobre uma música que eu estou aprendendo inglês, né? E estou ouvindo muita música em inglês. Aí a gente tem uma música que é da nossa infância, inicial, dessa geração, e ela começou a cantar isso. Legal. Porém, quando a gente vai para uma outra tradução alternativa, que seria uma tradução mais original, muito diferente dos cantores que eu e ela curtimos no passado, a gente vê, ou seja, que a estrutura da língua ela muda. Por que muda? Aí a gente tem uma questão que eu não vou falar para vocês que ainda não domino inglês, mas a gente tem o ouro de palavras e o ouro de mundo. Vai dependendo da escrita, muda todo o sentido. Então, dentro da língua brasileira de sinais, quando eu mudo um parâmetro, eu mudo também o sentido da frase. E a gente já viu isso. Lembra disso aqui? É o quê? Uma caneta. Mudei é um palavrão. Língua portuguesa desse menstruação. Água, mudei o parâmetro, órgão sexual masculino. Mudou um parâmetro, mudou o sentido da frase, também mudou o sentido da palavra. O moedo da água. Água. Salete, já tem experiência. Fica registrado que a Salete não vou responder ela. Salete, ó. Assiste um vídeo depois para lembrar. Não, nada que vamos chegar aqui no momento aqui que não é um momento de desabafo de traumas. Salete. A Salete ficou muito falando na palavra mímica e gesto. E confundiu bastante, Salete, porque a mímica e os gestos são diferentes. A gente está falando de sinal. Dentro da língua brasileira de sinais, a gente tem os empréstimos. E a gente utiliza, que a gente pode chamar de classificadores. E a mímica, né, ou os gestos, como foi colocado, referindo à língua brasileira de sinais, são diferentes. Aí foi dito aqui, ASL, Língua de Sinais Brasileira Americana, Salete. Ela é americana ou ela é brasileira, Salete? Mas a SL não é brasileira, é Língua de Sinais Americana. A Salete só se confundiu, gente, já entende, a gente colocou isso aqui só para zoar ela. Entendeu? Mas não é, são duas coisas diferentes. Aí, Silvanete falou sobre a questão do abstrato, né? É uma língua abstrata, é uma língua icônica, comigo junto essa questão. Porque a Libras ela é mais abstrata do que icônica, porque, ou seja, há muitos sinais que a gente não conhece. Sinais aqui de determinada coisa, você, se for da Libras, você entende. Se não for, esse sinal aqui. Barriga cheia, o que vocês entendem? Barriga tá boa. Mas, bandido, Eduardo. Dor de barriga. Gases, chave. Moleque. Fala sério. É um moleque. Gases, dor de barriga, surgiu tudo. Menos o sinal certo. Ou seja, então não é uma língua icônica.
Foi pra criar e tal. Tô de viado. É só no futebol que eu conheço essa cultura. Anota uma folha aqui e Isso aí. Eu desviado. Eu desviado. Certo. Então aqui a Francisca, mais ou menos a mesma coisa que a Salete, que ela ser uma língua icônica, a gente viu que ela é tanto icônica como arbitrária, porém ela é mais arbitrária do que icônica. Se a gente for ensinar a Zé muitas coisas, não tem nada a ver. O que tem a ver isso com árvore? O que tem a ver isso aqui com sábado? Pois é. Eu faço essas perguntas, eu fico sem saber responder. Aí porque, ou seja, dentro da língua brasileira de sinais, assim como na língua portuguesa, ela tem o seu lado icônico e o seu lado arbitrário. Sua fome também é assim. Fome. Fome é assim. Fome. Se eu não soubesse esse aí, facada. Bom, aqui o Eduardo. Seria Eduardo. O Eduardo falou assim, que a língua brasileira de sinais, o alfabeto, é o alfabeto. Aí ele falou lá algumas coisas, né? Ficou legal algumas colocações dele, mas faltou ele dar uma clareza a mais. Ou seja, a língua brasileira de sinais não é o alfabeto, porque se fosse só o alfabeto, não ia conseguir expressar sinais um pouco mais complexo, né? Algo mais arbitrário, algo com pensamento filosófico, algo mais crítico ou analítico. Mas ele foram boas colocações dele, mas eu vou deixar essa clareza. Não é. O alfabeto é apenas um empréstimo semântico da língua portuguesa para a língua brasileira de sinais. Tanto que no intermediário, eu não vou usar esse termo alfabeto com vocês, eu vou usar configurações de mãos, porque é um dos parâmetros, se vocês olharem aqui, o Marco falou aqui. São configurações. Não, configurações de mão. Salete, me dá aí com a configuração 38, 5 sinais. Vocês vão treinar isso aqui no básico. Então ela vai lá na tabelinha dela, configuração 38, por exemplo, vamos supor que seja esse sinal. Com esse sinal, o que ela pode fazer? Então, com essa configuração de mão. Então ela vai fazer os sinais a partir da configuração solicitada. Seria mais ou menos aqui, ó, se o Homero está bem agitado. Um exemplo aqui, eu vou pedir 3 pessoas. Tiago, vou para o Tiago, configuração de mão 13. Olha aí, Tiago. Aí vamos supor que o Tiago olhou a tabela dele. Eu estou tentando, eu só quis tirar Agora nós vamos entrar nos parâmetros. Olha para a mão, o Tiago, não ajuda ele, Marco. Olha para a mão e vê se realmente é essa configuração que tu está vendo. E olha a 12. A diferença na 12, outro Marco, não interfere. Não, a Marco não é qual é não, Tiago, é só tu. Só ele. Ok? É desse jeito aí, Tiago? A 13 é? A 12. Não. Aí, Wilson, tá certa a configuração de mão 13? Vai para o dele. Certo. E aí, como uma visão feminina, eu confio mais nas opiniões femininas. É sério? 13. Olha, não muda a mão não, só deveria ter filmado, porque tu já tá mudando aí o formato da mão. Tá certo. Tá certo? Bora ver mais uma opinião feminina aqui. Para esse lado aqui agora. Bora, vamos da experiência. Já tá mudando, Thiago, já tá quase em C, não tava assim no início. Tá, do mesmo jeito. Pra mim não tá certo. Mas como é que é? Thiago, vem aqui à frente, Thiago. Não, a amor não. Não, ele tá abrindo. É assim. Aí, Thiago, não é mais não, só faz agora. Vamos lá, eu quero o Pablo aqui à frente. Vem cá, Pablo. Beleza? A rua, olha, porque ele sai fazendo pra cá. Beleza. Olha não, Thiago. Passa a tua vez já. Tá querendo mais. Ó, olhem para os dois olharem as mesmas configurações, a mesma configuração de mão que vocês chamam de alfabeto. É igual para fazer filho. E aí? O Thiago tá errado. Parece que o do Thiago é um C e o do Eudino ele tá quase um R. Você é uma pessoa, vai tirar o tempo aqui, não pode ir na tabela. Uma pessoa, Thiago.
Seu Homero. Pablo, escolhe uma pessoa, Pablo. Vai tirar o tira-teima. Vamos lá, seu Homero. Você pode ficar aí mesmo, eu vou levar para o senhor. E aí? Qual dos dois está correto? Configuração de irmão 13. Se os dois estiverem errados, significa que os dois estão errados. 13. Ele está certo lá. Tiago está certo. Não, senhor, vocês têm que mudar. Se quiser ficar em pé para olhar os dois. 13. A mais próxima. Dentro das. Obrigado, Thiago, Paulo. Dentro dessas configurações, esses versos que são mais próximos. Mas é porque levantou um monte de peso hoje, mas o Eduardo lá na academia, ó. Ele já tinha tombado dois. Então aqui a gente tem a configuração de mão 13, que não é a configuração de mão em C, né? E não é a configuração de mão 14, que quase fez a 14. Ou seja, a gente ficou um mesclado entre o 13 e o 14. Vamos fazer uma atividade assim, não sei se essas tabelas irão pesquisar. Eu parei quem mesmo aqui? Não, tem que fazer vocês. Certo. Antônio. Quanto é a questão das línguas de sinais, né? Falando sobre o bimodal. E ficou faltando uma clareza mais dessas informações do que é o bimodal. Quer complementar? Bimodal? O grupo foi claro, o grupo 2 hoje reafirmou que todo o objetivo lá das filosofias que nós tínhamos, do oralismo puro, comunicação total, sempre o foco foi o quê? A fala. E no bimodalismo, mesmo que eu chegasse aqui disfarçado dizendo que eu estava numa inclusão, que a gente tinha de comunicação total também, eu chegava e dizia isso aqui, ó. Papel. Repete. Aí eu sinalizava papel. Ou seja, mesmo que eu fizesse o sinal, o meu foco era que ele falasse. Ou seja, por isso que também não funcionou. Porque, ou seja, quem tem vestígios auditivos é fácil de reproduzir. E vocês vão ver isso nas divisões que a gente vai fazer dos filmes. Certo? O Jonas ficou muitos anos internado numa clínica, ele era surdo, como um retardado. Depois, fazendo que o Mestre vai falar isso a vocês que vão explicar aqui na frente, quando a família foi questionar o doutor disse assim, mas o errado foi vocês que internaram. Ou seja, o doutor diagnosticou ele como retardado, sendo que ele era só surdo, e quando a família descobriu que ele não era retardado, que ele era surdo, ele disse, mas foi vocês que internaram. Quem está errado aí? A família ou o doutor? Os dois. Aí a gente gosta de sempre atribuir a culpa a alguém, né? Então vamos lá. Aí o Thiago fala novamente, ficou legal que eu entendi. Ele colocou aqui que a gente bota tipo assim, ficou meio que perdida, né? Tentando voltar um pouco. Falou sobre a língua materna, depois ela falou sobre outros assuntos que já foram abordados. E ficou meio que confuso. Esther, já puxei as orelhas dela. Manda um livro de desabafo. Gente, não diga que a menina tem complexo, você disse que a menina tem 22 anos. Não. Aí a menina ficou traumatizada. Vocês são os culpados. Já tem quantos anos? 12. Não, 26. Vocês que falaram aí. A língua árabe. Ficou faltando aqui lá no finalzinho. Explicarem mais o que é uma língua ágrafa. Certo? Então a gente tem aí as escritas chinesas, entre outros, aí eu pensei que alguém ia falar um pouco sobre isso. Para a gente finalizar, eu quero falar sobre o SciWhite. É a forma escrita da ASL, Língua de Sinais Americanas, e aqui no Brasil ela não daria certo, porque foi a menina que desenhou mesmo, foi a Maria Helena, né? Por que Maria Helena e demais não daria certo ela aqui? Ela vai ajudar bastante você a compreender, sim, vai, a Valéria Souza, quando ela foi tentar ajudar uma aluna sua na primeira balé, ela foi lá desenhando o espaço. Eu uso muito essa técnica quando eu vou para o congresso,
que eu aprendo um sinal novo e para mim memorizar ele, eu desenho ele. Não, lógico, isso é right. Desenho aqui normal, faço aqui a mão, a posição das mãos, e ali eu fixo esse sinal. Um exemplo, quando eu fui para Florianópolis, a primeira vez que eu fui apresentar um projeto lá, eu aprendi o sinal de Umbanda. Umbanda não, Umbanda foi o meu trauma. Eu aprendi o sinal de Candomblé. Certo? Aí eles explicaram lá a diferença cultural, a questão religiosa, que o surdo está inserido em todo esse movimento. Então, toda vez que eu me referir ao Deus Supremo, eu vou usar a configuração de nome dele do alvo. Certo? Quando eu vou me referir aos outros deuses com D minúsculo, aí vai, tipo assim, o ele é preconceito, a gente está aprendendo os sinais, eu vou colocar ele aqui e vou dizer, eu estou me referindo a um deus grego. Que é aquela... Folha de oliveira. Folha de oliveira. Então, grego. Eu estou falando de deuses egípcios. Sempre vou referenciar aqui. Deuses do Candomblé. Tambor. Espiritismo. E aí vai. Quando eu fui fazer uma tradução de um evento, por isso tipo assim, a gente tem que ter muito cuidado como profissional, o tipo de trabalho que você vai aceitar. Eu estava com uma colega e assistindo um congresso lá junto, e eu senti pena dela porque aí o evento era de 4 horas e ela estava sozinha. Aí eu peguei e botei no chat, olha, eu posso te ajudar. Eu assim, quando chegou a minha vez, o palestrante foi falar sobre a Umbanda. Tem Umbanda, Candomblé, Macumba. Culturalmente a gente associa isso. Quando eu sinalizei, ele parou, qual é o nome do intérprete que está aí na janela? Você sabe o que é Umbanda? Você sabe o que é Macumba? Eu estava para continuar ela dizia. Ou seja, eu sinalizei errado, eu fiz esse sinal. Porque culturalmente a gente sempre associa uma coisa a outra. E ele foi e fez a correção. Então, ou seja, a língua brasileira de sinais, além do regionalismo, ela abrange todas as culturas. Aqui, no nosso Imperatriz, ela veio a partir da Igreja Batista, que a professora Ivanilde Mãe da Trema conheceu, os testemunhos de Jeová de referência religiosa, ninguém ganha deles, nem os adventistas, nem a Assembleia de Deus, nem o Nova Aliança, Nova Vida, ganha dos testemunhos de Jeová. Eles têm bíblias, livros, filmes, tudo em língua brasileira de sinais. Inclusive, ele tem um culto em língua brasileira de sinais. O culto é todo sinalizado, ninguém fala, é só sinalização. Então, o que eu quero dizer para vocês... Eu esqueci. Eu fiquei tão traumatizado que eu não estudei essa bloqueia na minha mente. O que eu estou fazendo? Eu fui ajudar e acatei. Mas foi bom que eu aprendi como profissional, a gente tem que ter cuidado. O testemunho de Jeová, eles não traduzem tudo religioso. Não, porque eu vou usar psicologia agora. Existe a memória lixo. Ou seja, tudo que não é útil, nós jogamos fora. Por que as doenças emocionais vêm? Porque a gente está cheio de informação. Então eu preciso jogar algumas coisas fora. E meu cérebro é seletista, como de muitos de vocês. O que é lixo, a gente joga no lixo, são as memórias lixos. E senão as janelas serão liberadas. A gente não entrar em Augusto Coelho, as doenças da mente, que não é o nosso corpo. Certo? Então o que acontece? Parabéns aos dois grupos, foi muito bom. Vocês viram, tipo assim, a questão não foi bem erros, foi só uma colocação fora do lugar, que vocês fizeram, mas foi muito bom. Gostei da apresentação do grupo 1, foi perfeito. O grupo 2 também foi muito bom, maravilhoso, todos vocês. E espero que a gente continue assim, que vocês estudem, e que essa conclusão seja. A gente não concluiu, a gente tem dia 27 e tem os filmes para a gente concluir essa parte histórica. Não tem como a gente falar um sujeito, aprender a língua dele se a gente não conhecer. Olha o tanto de informações que vocês nos trouxeram. Entendeu? Vocês foram lá no passado, vieram no presente, foram no passado, voltaram, trouxeram informações atuais, foi para os Estados Unidos, trouxeram informações de vida, né? Que todo mundo aqui trouxe uma experiência de vida, trouxeram, foi muito bom. Eu só tenho a parabenizar vocês. E nessa atividade, os que foram à frente estão aprovados. Parabéns para vocês. A
aqui no Brasil, porque a Lei 10.436 diz: a língua brasileira de sinais não substituirá a modalidade escrita da língua portuguesa. Por isso que eu disse que todos os exemplos que a Maria Helena fez aqui, não teria como imaginar agora, eu numa aula, eu estou fazendo todos aqueles desenhos durante a minha aula. Não vai conseguir. Então, aquela falta da transcrição da língua de sinais americana, ela só está lá para eles determinar a língua também. Bom, dentro da universidade, que alguém falou que foi legal ter falado isso aí, é somente os cursos de licenciatura que não terminou, gente. Vocês deixassem falar terminar. Dentro dos cursos de licenciatura que a gente consegue é a disciplina de Libras. A disciplina de Libras não é um curso de Libras, vocês estão fazendo aqui o curso e já está quase chegando aos 4 meses aí de formação. Uma disciplina é 20 horas, 15 horas, máximo 30 horas na faculdade. A gente não tem como aprender Libras. Tá? Ele na feira da pandemia, lá no IFT, os alunos quando eles vão lá nessa lista. Professor William, eu fiz a disciplina online, não entendi foi nada. Foi à distância. Naquela hora você estava perguntando por quem é que eu tinha feito o trabalho. Foi com ela. Foi com ela ali. Não, o nome dela eu sabia, eu só queria saber quem era a Maria. Agora eu já sei todos os Marias que eu tiver nas minhas frequências, me faltam 4 folhas e eu passo a livro. E tem umas Marias, eu não sabia quem era a Maria, porque eu tenho muitas Marias na sala. Agora, toda vez que for a Maria, sem José é você. Gente, vamos lá organizar a sala e eu vou fazer a frequência somente do pessoal que não apresentava, certo?